Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande Salmo 48 é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos adorar assim, ó. Ao Rei dos Reis consagro e tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. És o Deus Criador, celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Amém. 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 Glórias a Deus. Aleluia. Vamos chamar então o Levita Álvaro, vai estar ministrando uma palavra para nós, para que nosso Senhor venha falar grandemente com ele.
Vamos orar, interceder pela vida dele. Senhor, glorioso Deus, Pai, apresento a Ti, Senhor. Tu é conhecedor. Levita Álvaro tem se dedicado à sua obra. O Senhor tem cuidado, tem livrado, tem abençoado a família dele, a saúde dele. Que hoje a palavra vem de encontro aos nossos corações através do Senhor, Pai. Use grandemente esse servo, Pai. É o que te pedimos. Amém. Graça e paz do Senhor. Shalom, feliz sábado. Eu não sei. Receba a paz do Senhor na tua casa, amém? Agora há pouco eu ouvi o presbítero Aquiles aqui falando que às vezes as pessoas andam na rua e olham pra gente de manhã cedo, né? Poderiam estar dormindo. E dizem, rapaz, esses cabas são doidos aí. Esse negócio de ficar aí, esses crentes loucos. E a gente não tá falando de ninguém não, né, Aquiles? Nós estamos falando de nós mesmos. Um dia nós fizemos isso. Eu estava sentado ali agora. A palavra de Deus diz que a gente tem que estar preparado a tempo fora de tempo. E nem imaginava que era eu que ia trazer a palavra. Todos nós ia trazer, eu sei disso, mas a central aqui, né, a pregação. E nunca imaginei na minha vida. Vai passando um tempo da vida da gente e a gente acha assim. Quando eu me converti, logo no início, a gente fica naquele primeiro amor, mas a gente ainda tem vergonha. Sabe por que ainda tem vergonha? A palavra de Deus compara o nosso relacionamento com Cristo como um noivado, né? E antes de termos uma intimidade verdadeiramente com Deus, não tanto pelo cabeça, mas pela mulher, vai se haver uma vergonha. Até ter uma intimidade com Deus. E é por isso que o relacionamento nosso com Deus é tratado como casamento. Certo? Então eu lembro que eu pegava a Bíblia, às vezes eu queria esconder, botar dentro de uma bolsa. Eu queria andar com ela, mas eu não queria mostrar que andava. E eu creio que muitos são assim. E há exceção, eu sei que há. Tem pessoas que entram no evangelho de cabeça, de ver mesmo, não tem vergonha de nada, sabe o que Deus fez na vida, transformou e não está nem aí porque os outros pensam. Não no sentido de agredir o pensamento do outro, mas no sentido de insulto, de vergonha, de apontamento, está nem aí. Ele prega em cima da caixa d'água, prega em cima do poste, fala de Deus aonde ele tiver que falar. E eu passava, às vezes, via as pessoas pregando nas esquinas. Eu falei, rapaz, será que um dia eu vou conseguir fazer isso aí? Será que eu vou ter essa coragem? E hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor, falando da palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra para você que está aqui por perto, está ouvindo essa palavra. Eu quero trazer essa noite, eu tô acostumado a falar noite, né? A gente fica dentro da igreja o tempo todo falando noite, a gente costuma, fica automático. Trazer nessa manhã para você uma palavra que fala sobre frutos. Frutos que mostram verdadeiramente que você é um filho de Deus. Frutos que demonstram verdadeiramente que você é uma pessoa salva. Falo por mim, todos nós que diz acreditar em Deus, muitas das vezes ignoramos a palavra dele com a nossa atitude. Não, eu já tenho um Deus. Às vezes a gente vai falar para alguém, a pessoa fica meio receosa. Não, eu já tenho, eu sirvo e tal. Mas negam com as suas atitudes, com a sua forma de viver. Eu costumo dizer o seguinte, existe uma parábola no evangelho, e esse não é o centro, mas ele diz bem assim, existia 2 filhos. Um chegou para o pai chegou para um e falou para o mais velho, vai trabalhar hoje, lá na vinha. Esse chegou e disse que ia.
Mas chegou na hora, não foi. E ele foi para o mais novo e falou assim: vai trabalhar hoje na vinha. E esse mais novo disse: eu não vou. Depois se arrependeu e foi. Depois se arrependeu e foi. A pergunta é: quem fez a vontade do Pai? Aquele que disse que ia e não foi? Ou aquele que disse que não ia, se arrependeu, mas depois foi? Eu costumo dizer que isso aqui é o nosso relacionamento para com Deus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente diz que ama a Deus, que obedece, que vai fazer aquilo que Ele nos ordena fazer, mas a gente não faz. A gente não obedece. E a minha pergunta para você que está em casa ou para você que está aqui em qualquer lugar é o seguinte: se o teu filho te obedece, se tu diz que ele te ama, ou se você é filho e diz que obedece sua mãe e seu pai, mas se você desobedece a ele, desonra a ele, a Bíblia diz que você é um mentiroso. Se você desonra seu irmão, se você desonra seu irmão, se você desrespeita seu irmão, se você não tem compaixão do seu irmão, você está a desobedecer a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer o seguinte: muitas das vezes nós queremos ser o juiz da nossa vida, e nós dizemos o que é certo, o que é errado. Para nos acharmos justos, nós pegamos o mais alto escalão da maldade para comparar com a nossa justiça. Por exemplo, eu nunca matei, eu nunca roubei. Para mim dizer que sou justo, vou pegar: olha, eu nunca matei, eu nunca roubei. Então eu sou justo. Eu nunca bati, nunca estuprei, nunca... Eu sempre pego o alto escalão da maldade para me comparar que eu sou bom. E quando eu lembro de Samuel indo ungir um dos filhos de Jessé, quando ele viu o primeiro, ele disse: certamente esse é o rei. O Senhor fala com ele e diz: não olhe para a aparência, porque os homens olham para a aparência, eu não. Eu olho o coração. Eu olho o coração. Então, não adianta falarmos. João, na sua epístola, no capítulo 3, eu acho que versículo 17 e 18, ele vai falar alguma coisa relacionada a dinheiro, que é uma dificuldade muito grande, principalmente no mundo, ajudar as pessoas. Ele fala assim: filhinhos, não amemos... Não, ele disse: se alguém possuir recursos deste mundo, e ver seu irmão passando necessidade, e não ajudar, não pode o amor de Deus habitar nessa pessoa. E aí ele termina: filhinhos, amemos de fato, de verdade, não de palavras. Não de palavras. Por que eu estou falando isso? Estou fazendo essa abertura porque eu vou falar sobre frutos, e não sobre o fruto do Espírito, que também está ligado. A palavra de Deus diz que a fé sem obra é morta. E também não existe obra, porque a obra também não vai te salvar. Nós somos salvos mediante a fé que temos em Cristo Jesus. Mas pelo fato de sermos salvos, nós praticamos as obras que o Senhor disse que nós temos que praticar. O ide. E o exemplo está claro. Quando nós olhamos para João Batista, que é o texto que nós vamos ler agora, a palavra de Deus diz que João Batista foi aquele que abriu o caminho para o Senhor. E quando fala abrir, é como se ele viesse anunciando a mesma palavra que o Senhor, quando vem, anuncia. Porque quando João Batista aparece, ele prega em primeiro lugar aquilo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Depois que João morre, que Jesus sai,
para Zebulon, Naftali, ali aquela região, o Senhor Jesus também vai dizer a mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, reino de Deus. Quando Jesus sobe aos céus e o Espírito Santo em Atos 2 cai sobre os apóstolos, a pregação é a mesma. Quando Pedro se levanta, depois de pessoas dizer: está aí tão bebo, estão aí ó, de manhã cedo, tão embriagados, são doidos. Pedro: não, nós somos doidos não. O que está acontecendo aqui é o que foi descrito lá, o profeta Joel, e ele vai falar que a palavra de Deus estava se cumprindo naquele momento. Ele começa a pregar e falar do Messias. A Bíblia diz que o coração deles ardia. E eles diziam bem assim: Senhor, Pedro, o que a gente deve fazer? Aqui a pergunta já mudou. Não foi Pedro. Pedro estava pregando, falando do Messias que morreu na cruz pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E a Bíblia diz que o coração deles apertava. E ele dizia assim: o que eu devo fazer? O que a gente deve fazer? Pedro diz o seguinte. Ah, não é o meu não, pensava que era o meu. Pedro diz o seguinte: arrependei-vos dos vossos pecados e sejam batizados em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias aí em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, eu acho fantástico porque é o seguinte: Lucas não foi um dos discípulos que andou com Jesus. Lucas foi um médico que andou com Paulo. Eu chamo ele praticamente de discípulo de Paulo. Esteve na prisão com Paulo escrevendo. E você pode ver que Lucas e Atos é escrito pelo mesmo autor. E quando você vai ler, você vê que foi alguém que fez uma pesquisa muito grande. Porque quando ele vai falar alguma coisa que aconteceu, ele tenta descrever o tempo correto para que o evangelho esteja correto com a história que acontece no mundo. Quando ele vai abrir João capítulo 3, quando ele vai abrir aqui o capítulo 3, ele fala assim: era o 15º ano do reinado do Império Tibério César. E ele vai descrevendo quem que era o governador. Pilatos era o governador da Judéia. E ele vai descrevendo: Herodes Antipas governava a Galileia, seu irmão Filipe governava na Itureia, e Traconites e Lisânia governava Abilene. Anás, Caifás eram os sumos sacerdotes. Neste ano veio a mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. Sabe por que eu acho interessante aqui? Porque ele está falando, eu vou dar um exemplo mais ou menos como é que ele está falando. Era o ano de 2021. O presidente era Jair Messias Bolsonaro. Governava aí no estado de Rondônia Marcos Rocha. O prefeito de Porto Velho era Hildo. Ele está descrevendo o tempo correto para que o evangelho esteja correto com o contexto histórico, com o tempo que aconteceu aquilo. Porque se você for para o livro de história estudar, esses homens aí vão aparecer quando você vai estudar a história de Roma, quando o império está tomando, está crescendo e se torna o maior império do mundo. Mas tudo bem, continuando. No versículo 3 diz bem assim:
João percorreu aos redores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento, para o perdão dos pecados. E aqui está se cumprindo o profeta Isaías. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu no seu livro: ele é uma voz que clama no deserto, prepare o caminho para a vinda do Senhor, abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. Quem? Jesus. Aí sabe o que acontece? João começa a pregar. E muita gente começa a vir, inclusive os religiosos, fariseus, saduceus, mestres da lei ali, enviam essas pessoas lá. E olha o que ele diz assim para essas pessoas. João dizia às multidão que vinham até eles para ser batizada. A gente sabe que essa multidão aqui está os fariseus, porque os outros evangelhos vão descrever que eles vinham, e essa palavra dura vai para eles, porque ele diz assim: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Porventura as suas ações que vocês mostram que vocês se arrependeram? Porventura as suas ações mostram que você se arrependeu? Cara, isso aqui é fantástico. Ele está falando assim: quem vos induziu? Quem disse que vocês vão se salvar? Quem falou para vocês? As atitudes de vocês demonstram que vocês se arrependeram verdadeiramente? Aí João diz bem assim, continua: não diga uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhe digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Não fica dizendo que você é salvo. Ah não, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu sou salvo. Não fica dizendo, porque Deus pode fazer dessa pedra filho dele. É isso que ele está dizendo. Ele pode fazer dessa câmera, dessa caixa. Isso aqui podia ser até uma... Pô, é duro, isso aí é duro, hein? Tá querendo dizer com a caixa, tá querendo melhorar. Não fica falando isso não. Não, eu sou salvo, eu tô dentro da igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou cesta básica, eu vou visitar assim, vou fazer isso. Não fica falando não. Porque Deus pode levantar pessoas para fazer isso aí. Sou filho de Abraão, se glorificando na religiosidade, tentando se auto-justificar naquilo que faz. Mas ele diz o quê? Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar a raiz das árvores. As raízes, tá? Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. As multidão, aí eu acho lindo isso aqui. A multidão perguntava: o que devemos fazer? Quem abriu o evangelho? A voz que clama no deserto, aquele que preparava o caminho do Senhor, prega o arrependimento. E alguém sente no coração e diz bem assim, no versículo 10 de Lucas 3: as multidões perguntavam: o que devemos fazer? E é o que eu te digo: o que que você deve fazer para demonstrar frutos de que você verdadeiramente se arrependeu e de que você é salvo, e não que você é salvo por praticar isso. Diz bem assim: João respondeu: se tiveres 2 vestimentos, dei um a quem não tem. Se tiver comida, divida com quem passa fome. Os cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: mestre, e nós o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E nós? Perguntou os soldados: o que devemos fazer? João respondeu: não pratiquem extorsões, nem façam acusações falsas, contente-se com o seu salário.
Todos esperavam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu: eu vos batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de sua sandália. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa passagem eu acho interessante pelo seguinte, vou trazer para o nosso contexto. A multidão perguntava: o que a gente deve fazer? Olha, quem tem roupa sobrando, dê com aquele que não tem. Dê para aquele que não tem, reparta. E se tiver comida, reparta também com aqueles que passam fome. Você, meu irmão, que fica jogando comida no lixo aí na sua casa, toma cuidado. Isso é uma coisa que eu aprendi desde tempos antigos com a minha avó e com a minha mãe. Coma bem, cara, coma. Mas não estrague não. Porque tem pessoas que estão passando fome. E a palavra de Deus diz que você tem que repartir com essas pessoas. A tua roupa, que muitas vezes tu pega, rasga para fazer pano de chão, serve para pessoas que estão passando frio, necessidade. E isso aqui não vai te salvar não, mas demonstra que você se arrependeu dos seus erros, das suas falhas, daquilo que você não entendia. E de que você pratica aquilo porque você é salvo, e não pratica aquilo para ser salvo. Engraçado que os cobradores de impostos ali perguntam também: e nós, mestre? Diz: olha, não cobre impostos altíssimos, juros, não faz isso. Faz só o que foi colocado por eles, mas porque os publicanos, além de cobrar o que Roma pedia para ser cobrado, eles ainda colocavam um pouquinho mais que era para eles tirar para eles. Tanto que é por isso que vão chamar Zaqueu de ladrão. Porque Zaqueu era publicano. Levi, que foi chamado por Cristo, também era quando ele larga. Ele era cobrador de impostos. Então, um cobrador de impostos, principalmente quando ele estava ali contratado por Roma e ele sendo judeu, o povo dele odiava ele. Por quê? Porque ele via o próprio irmão cobrando dele. E não só cobrando o que Roma pedia, mas colocando juros altíssimos ainda para embolsar um pouquinho. E ele disse: não seja corrupto. Tira a corrupção da tua vida. Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Tira a corrupção da tua vida. Estamos na frente de uma padaria aqui, meu irmão. Quantas vezes tu entrou dentro de uma padaria, o troco foi dado errado, tu voltou lá para devolver? E tu disse que é da igreja. É abestado, não presta atenção, tem que se lascar mesmo. Não é assim que fala? Eu estou falando porque eu sei, eu já fiz isso. Volta lá, meu irmão. Ah, mas foi só R$1. Volta, dê a Deus o que é de Deus. E aqui não é o dinheiro. Aqui é a atitude. Aqui demonstra, sabe por quê? Porque talvez a pessoa, na hora que você chegar lá para devolver, seja padaria, mercado, seja qualquer coisa, já estava pronto para ser descontado o salário dele. Mas quando ele vê que você devolveu, ele vai ver que existe homens de Deus e existe mulher de Deus ainda. Ele vai dizer: cara, eu quero servir esse Deus que tu serve. Nós somos ganhos nas pequenas atitudes, não na grande. E aí os soldados também vêm e perguntam: e nós, o que devemos fazer? Vou dizer assim, a polícia do tempo. Os soldados eram os policiais do tempo. Não extorque ninguém. Não trate ninguém com violência. Se contente com o teu salário somente. Não cobra propina não, velho. Não cobra propina não. Não me dá uma grana aí que eu te deixo passar. Contente com o teu salário. Tira a corrupção da tua vida. E o famoso capítulo 15 de João, que fala assim, vamos pegar aí e abrir rapidão. Que fala da videira e nós seres os ramos. Muitas pessoas confundem isso aqui. Ele fala,
Eita, eu peguei foi em Atos. Jesus é a videira. Ele diz bem assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele é cortado. Tá vendo que João falou? Ele estava com o machado, ó, pá, para cortar. Isso aqui está falando de juízo. Todo aquele que diz que está em mim, mas não dá frutos, não mostra arrependimento com as suas atitudes, esse é cortado. Mas todo ramo que dá fruto, ele limpa, poda mais, para produzir ainda mais. E eu não lembro qual o versículo aqui, que ele vai dizer bem assim, ó. É o versículo 16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhe dê tudo que pedirem em meu nome. E este é o mandamento: amem uns aos outros. Se você dizer bem assim, ó, ele diz bem assim: eu chamei para produzir frutos, e frutos que permaneçam. Muitas pessoas confundem isso com, não, essa daqui é as vidas que nós ganhamos para Jesus. Não. Primeiro que tem gente que ganhou para Jesus, que hoje nem mais para Jesus está. Ele não permaneceu. E pelo fato de ele não permanecer, quer dizer que tu não está enxertado da videira? Não é isso não. O que ele está dizendo: aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia, não mente mais, aquele que era ignorante, batia, não bate mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que era corrupto não vai ser mais corrupto. E essa obra vai ter que permanecer até quando Jesus voltar. Aquele que era egoísta, pão duro, ele não é mais. E preste atenção, eu não estou falando aqui para tu ser besta no sentido de qualquer coisa. Tome cuidado, porque muitas das vezes quando a gente acha que está ajudando alguém, não é estar ajudando. Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos conduzir e nos dar sabedoria para saber o que fazer do certo e o que é errado. Mas eu quero dizer para você o seguinte: a palavra de Deus diz que o fruto tem que permanecer. E esse fruto aqui, tudo que tu era, o velho homem, já não existe mais. Eis que tudo se fez novo, porque Cristo vive em ti e vive em mim. Essa é o verdadeiro fruto. O fruto: amor, longanimidade, bondade, alegria, paz. E aqui eu já estou falando do fruto que habita em você. E por isso que esse fruto está no singular, porque são várias coisas que vão estar em você, é um pacote. Paciência, mansidão, alegria, amor. E amor é o primeiro da lista. O presbítero aqui estava falando que pregou sobre amor. Amor não é sentimento não, viu, meu irmão? Amor é mandamento. Amar Deus sobre todas as coisas é um mandamento. Você ama se quiser, se não quiser não ama. Amar o teu irmão é um mandamento. Tu ama ou não? E isso aqui, independente se ele merece ou não. Sabe por quê? No Sermão do Monte, Jesus disse: vocês viram o que foi escrito e foi dito: amem os que vos amam e odeiem os seus inimigos. Porém eu vos digo agora: ame os seus inimigos, orem pelo que vos persegue. Na epístola de João, capítulo 4, quase no finalzinho do versículo, João vai dizer assim: um discípulo amado, aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é um mentiroso. Porque como ele pode amar a Deus, alguém que ele nunca viu, se ele odeia o irmão dele que ele vê todo dia? E esse irmão aqui, meu irmão, é inclusive o teu inimigo, que Jesus falou no Sermão do Monte: ame os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Eu nunca vi ninguém acordar de manhã cedo, Paulo: eu tô com saudade do meu inimigo, vou dar uma ligada para ele. Por isso que é mandamento, meu irmão. Você tem que obedecer, é algo que você não quer, mas por amor a Jesus você obedece.
Depois de tudo isso que eu falei, para mim terminar, eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz que no caminho de Emaús, 2 dos discípulos que andaram com o Senhor estavam desfalecidos e tristes por tudo que tinha acontecido, porque eles não tinham entendido o que a palavra de Deus falava sobre Jesus, que ele precisava sofrer, que ele precisava ser morto, ser crucificado, e no terceiro dia ele ia ser ressuscitado. O Senhor ressurreto aparece a eles naquele caminho, e eles perguntam, ele pergunta: o que vocês estão falando aí pelo caminho? Ele disse: rapaz, tu é daqui ou de onde tu é? Porque tudo isso que aconteceu, tu não está sabendo? Do profeta chamado Jesus, que era a esperança de Israel, que foi crucificado e que morreu? É certo que umas mulheres falaram para nós que ele ressuscitou, mas a gente não viu, né? E o Senhor, ainda não reconhecido por eles naquele caminho, fala para eles: cara, como vocês são duros de corações e vocês não conseguem entender a palavra. Os profetas diziam que o Filho do Homem ia ser entregue, ia passar por sofrimento, ia ser crucificado, ia morrer, e no terceiro dia ele ia ressuscitar. E o Jesus vai falando do Evangelho para aqueles discípulos que haviam andado com ele e nem reconheciam ele ao seu lado. Quando eles chegaram no lugar onde eles iam entrar, o Senhor Jesus fez que ia passar direto e falou: não vá não, fique com a gente. E o Senhor entra naquela casa, fecha, come com eles para dar certeza de que não era um espírito, não era fantasma, não era, come com eles. E depois que os olhos deles se abrem e eles verem que era Jesus, o Senhor desaparece deles. Mas o que me deixa mais alegre é o que eu ouço depois que o Senhor vai embora. Não ardia o nosso coração quando ele falava com a gente no meio do caminho? Cara, não ardia o teu coração, fulano? Cara, quando ele falou, meu coração ardia, o teu ardia? É o Senhor falando contigo agora, aqui perto, onde você estiver. Se o teu coração está ardendo, o Senhor está falando contigo. Mostrem frutos dignos de arrependimento, que mostre que você é salvo. E isso aqui está ligado ao amor. É por isso que o Senhor Jesus nos deu um novo mandamento. Por que novo? O João descreve na sua epístola 2:3, capítulo 4, ele diz assim: isso é um novo, mas não é novo, ele já é antigo, né? Porque isso já foi dito, olha, há muito tempo. Mas o que me chama a atenção é que Jesus diz assim: eis que vos dou um novo mandamento. Por que novo? Porque até então, Jesus é Deus. Quando Jesus ainda nos céus, como Deus, dá o mandamento para Moisés, era o próprio Deus dizendo assim: me amem. Era uma ordem de Deus: me amem. Com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E era o próprio Deus falando assim: e ama o Paulinho também, e ama o Álvaro, ama Aquiles, ama. Mas era Deus falando do céu para baixo, do céu para baixo. Agora, quando Jesus vem, o Emanuel, o Deus conosco, está conosco, depois de ele praticar todo o amor, tudo aquilo que foi dado, ele fala algo interessante. O que é que ele fala? Eis que vos dou um novo mandamento. O próprio Deus, agora Emanuel, o Deus conosco que está no nosso meio, desce do céu, se faz homem e vem sobre a terra nos amar, para mostrar o exemplo que devemos ser. Eis que vos dou um mandamento, que vós ameis uns aos outros, assim como eu que estou aqui, vos amei. Vou sofrer, vou pagar, vou ser crucificado, ainda vou dizer para o meu pai: pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eis que vos dou um novo mandamento: ame uns aos outros, assim como eu vos amei, assim como eu sou exemplo. O próprio Deus que desce dos céus sobre a terra e vem nos amar, ser exemplo, para que a gente venha imitar. É por isso que o apóstolo Paulo diz: seja meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo.
Mostre com os teus frutos, com a tua forma de viver, que você verdadeiramente se arrependeu e que você é filho de Deus. E para encerrar, abre em Tito capítulo 1 e eu encerro. Para você ver que o que eu estou falando não é baboseira, o próprio apóstolo Paulo, quando está colocando Tito, que era grego, como um dos presbíteros, pastor bispo daquela igreja de Creta, na Grécia, ele descreve 3 capítulos o que ele deveria fazer. Mas no capítulo 1, quase no finalzinho, algo muito interessante que está ligado a isso. Ele diz bem assim, eu vou pegar do versículo 14 até o versículo 16 do capítulo 1 de Tito. É preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaico e às ordens daqueles que se desviaram da verdade. Para os que são puros, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois tem a mente e a consciência corrompida. E olha o que eles dizem: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. Afirmam que conhecem a Deus, mas negam com sua forma de viver. Eu termino essa palavra. Pare de falar. Viva verdadeiramente como um homem que se arrependeu, um homem que serve a Deus, um homem que todo mundo quer te ouvir, quer te seguir. Não pessoas que ninguém quer. Você não é salvo porque está dentro da igreja. Por você salvo, você é a igreja de Cristo. Porque a tua mente mudou. O que tu era, tu não é mais. E as pessoas vão te procurar. Cara, como é que mudou a tua vida? E você vai dar a razão da sua fé. Sabe o que é, cara? É porque eu conheci um homem chamado Jesus Cristo, que tirou todas as escamas dos meus olhos e transformou a minha vida. E eu aprendi com ele a amar, inclusive aqueles que me batem, aqueles que me xingam, aqueles que falam mal de mim. Eu aprendi como Estevão aprendeu a falar: Pai, não impute a eles este pecado. Eu aprendi a falar como o apóstolo Paulo sendo abandonado: Senhor, não acrescente isso a eles. Porque eles entenderam uma coisa que nós precisamos entender: que viver é Cristo e morrer é lucro. Bem-aventurado, Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurados os mortos que morrem agora no Senhor, porque estão descansados da sua fadiga e as suas obras os seguem. Morrer no Senhor é lucro. A morte para aqueles que morrem verdadeiramente no Senhor não é o fim, mas é o começo da vida eterna. Aquele que ainda morto, que crê em mim, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso trabalhe essa palavra no teu coração, no meu coração. Não faça das minhas palavras a verdade, porque a verdade só é uma. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quem é a verdade? Jesus. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe por quê? Porque ele é o nosso exemplo. Eis que vos dou um novo mandamento: que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu quero orar. Se você está aí na sua casa, onde você estiver, levante aí. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Talvez pessoas estão ouvindo essa palavra e precisavam ouvir. E principalmente eu, Pai, que estou aqui pregando. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus,
Eu peço, Pai, que o Senhor venha trabalhar essa palavra como semente em terra fértil em nossos corações, para que a gente venha produzir 30 quem 30, 60 quem 60, mas 100 quem 100 frutos dignos de arrependimento, frutos que engrandeçam o teu nome, Senhor, frutos que as pessoas não vejam em nós a nossa face, mas vejam a tua face em nós, e que a gente possa dizer: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Traz cura, traz refrigério, traz paz, traz tranquilidade, a paz que excede todo entendimento. Senhor, se há alguém aqui por perto, Pai, que encontra pessoas internadas, entubadas, Senhor, traz cura. Vai lá no hospital, Senhor. Vem trazendo cura, restaurando cada célula, fôlego no pulmão, Senhor. Cura a mente, cura o corpo, cura a alma, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Assim como igreja do Senhor, dizemos: em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Amém, amém e amém.